Quero cumprimentar a todos na vossa paz do Senhor. Estamos aqui novamente, reunidos no nome de Cristo, reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mais um momento de meditação na palavra do Deus vivo, que opera o que ninguém pode operar, o que faz o que ninguém pode fazer. Esse é o Deus que nós devemos prestar culto, a Jesus Cristo, o único, a verdade, o caminho e a vida. E com ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então vai começar mais um momento de meditação. Você que está entrando nesse momento ao vivo, se sinta à vontade, na paz do Senhor. Pega a sua espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom o áudio? Glória a Deus. Creio que Deus vai falar conosco novamente. Assim como Ele tem falado comigo, eu creio que Ele vai falar com você que está acompanhando. Porque a palavra do Senhor fala, onde tiver um, ou dois, ou três reunidos em seu nome, o Senhor está no meio de vós. Então cremos que Deus já se faz presente aqui. Porque em João 4 ao 24, Deus é Espírito. E importa que aqueles que vêm adorar Ele em espírito e em verdade. E que nesse momento nós venhamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Que Ele possa falar conosco de uma forma esclarecedora, sobrenatural. E possa abrir o nosso entendimento grandiosamente. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor se encontra no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Quer acompanhar o que Deus vai falar conosco através dessa palavra? Deus ele vai falar de uma forma esclarecedora, que possa abrir o nosso entendimento, que caia por terra toda cegueira de consciência, de mente e de alma, caia por terra em nome de Jesus, e que Deus concede nós compreender e entender a sua palavra com clareza. A palavra do Senhor, como eu já tenho pronunciado nessa noite, primeiro livro de Samuel, ao capítulo 15. Esse texto ele fala com clareza de Saul, que foi separado, consagrado por Deus a rei. Mas por a sua rebeldia, por a sua desobediência, esse cargo foi retirado e ele foi rejeitado pelo Senhor. Então a palavra do Senhor no verso 23 vai falar com clareza. Porque é rebelião. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação. Obstinação é como a idolatria a culto. A idolatria do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, teu Deus, a ti, para que não seja mais rei. Ou que o Senhor falou para Saul a respeito da sua desobediência, da sua rebeldia, por ele ter dado ouvido à palavra ao povo. Meu amigo, que você quer vencer nos obstáculos, a palavra de Deus e a obedecer. Não seja rebelde como Saul, porque Saul ele temeu o povo.
e deixou de ouvir a palavra do Senhor teu Deus. Então Deus rejeitou Saul e tirou ele do cargo de qual Deus tinha entregado a rei, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, de ter deixado de ouvir a palavra do Senhor teu Deus por causa do povo. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 10, ao versículo 28, vai nos relatar com clareza quem você deve temer. E assim o texto nos relata: não tema o homem que possa fazer dano à carne ou teu sangue, ao teu corpo, mas tema a Deus, aquele que tem poder e autoridade de lançar teu corpo e tua alma no inferno. Então o texto fala com clareza quem nós devemos temer, não há homens. E o erro de Saul foi esse: Saul, ele temeu o povo e deixou de obedecer, de ouvir a palavra do Senhor, para obedecer a palavra de homens. E ele veio a pecar, porque rejeitasse a palavra do Senhor seu Deus, por ter sido rebelde. E o texto vai nos relatar, no verso 24, então disse Samuel: pequei, pois transgredi. Saul disse a Samuel: pequei, pois eu transgredi os mandamentos do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te orgo, palavra orgar, e pedir, por favor, que perdoa-me o meu pecado e volta comigo para adorar o Senhor. Então, nesse texto, Saul relatou para o profeta Samuel que tinham pecado contra o Altíssimo, contra o Senhor, por ter temido, por ter dado ouvido à palavra do povo. E hoje em dia não é diferente dos dias de hoje. Muitos estão se corrompendo por ter deixado a convivência dos que convivem ao seu redor a te influenciar e deixar de obedecer a palavra do seu Deus, por ser rebelde, transgredir, pecar contra o... Porque quem transgride, porque conhece os mandamentos, a lei, os preceitos, os status e o juízo de Deus. Isso é transgressão, porque conhece e porque vive. Então Saul, ele assumiu perante o profeta Samuel, que ele temeu o povo, que ele pecou contra o Senhor, por ele ter sido rebelde, por ele ter deixado os demais da sua convivência, do seu dia a dia, a ter te influenciado, e vinha a pecar, vinha a transgredir. E aí, meu amigo, ó que a palavra dura o Senhor responde a Saul. Verso 26. Porém Samuel disse: Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitasse a palavra do Senhor, e o Senhor teu Deus já te rejeitou, para que não seja rei sobre Israel. Então a gente sabe muito bem, com clareza, com entendimento, que o fracasso de muitos que diz que está em Cristo, que permanece em Cristo como filho, como discípulo, como cristão, por vir perecer por causa da sua transgressão, por a tua desobediência, por ter deixado o povo ou os demais da vossa convivência, ou seja, no emprego, ou seja, na tua casa, ou seja, que for, a te influenciar, e de ter deixado de cumprir os status, o juízo e a lei de Deus, o qual Deus tinha preparado e ordenado para que todo homem cumpra e guarda os seus mandamentos. Essa palavra ela se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12 ao verso 13. Que o Senhor ele vai falar com clareza o que ele tenha passado
e ordenado para conosco. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, para todo sempre e eternamente. Então, para nós, o que o Senhor passa tanto para mim, tanto para você nessa noite, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o mandamento. De tudo o que se tem ouvido, assuma e tema a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Mas nem todo homem guarda por falta de conhecimento da palavra do Senhor, e outros é por ser rebelde, por ser desobediente. Mas Deus ordenou para que todo homem guardasse os seus mandamentos, para cumprir e para viver. E o texto continua, verso 14. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, a toda prática, a toda pronúncia, a toda atitude, até o que está em oculto, está escondido, que seja bom ou que seja mal, Deus estará à vista. Então Deus, através desse texto, ele falou. Ele deu a ordem que todo homem viesse guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer o juízo para julgar todos, segundo as suas obras, as suas práticas, as suas atitudes, as suas pronúncias. Até o que está escondido, aquilo que o fulano está fazendo escondido, Deus vai trazer para a luz. Quando a gente traz algo para a luz, é para todos ver. Então nós aprendemos. Ele deixou a desejar. A partir do momento que ele temeu o povo, que ele deu ouvido, influenciava. E viesse a sua derrota. Porque ele perdeu o seu cargo, em qual o Senhor tinha separado e ungido ele a rei. E ele ainda foi rejeitado por Deus. E morreu longe da presença do Senhor. É isso que o texto vem nos relatar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, ao verso 35. Olha o que a palavra vai nos relatar, o que o Senhor vai falar para o profeta Samuel a respeito de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém, Samuel tinha pena de Saul. E o Senhor repreendeu, havendo constituído Saul. O Senhor se arrependeu de ter constituído Saul sobre o país, a nação de Israel, sobre o povo hebreu, sobre o povo qual o Deus tinha separado para a vossa serventia, para a vossa utilidade, para aquele povo prestar culto e adorar a Ele. Então nós vimos o preço da desobediência. O preço da desobediência, ele pode custar tanto a tua vida, tanto o que Deus tem te entregado em suas mãos. Você pode perder e outra pessoa pode vir influir daquilo. Porque está com clareza, devido depois de Saul ter sido rejeitado por Deus, por a sua desobediência, por a sua rebeldia, por ter temido a homens e não a Deus, de qual tem o poder e a autoridade de lançar o teu corpo e a tua alma no inferno. Não temos homem, e não deixe eles te influenciar para você vir perder a tua integridade. Mas obedeça e seja fiel ao teu Deus, porque Ele quis ela por ti. E tudo que tu tem é por causa dele. Não fosse por ele, você nem estava vivo, nem respirava. Porque a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3, ao verso 1, vai falar que há um tempo
determinado por Deus, debaixo do céu, há um tempo para todos. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, sorrir, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de se afastar, há tempo de se aproximar, há tempo de espalhar as pedras, há tempo de juntar as pedras. Há tempo para tudo, determinado por Deus. Então, no livro de Samuel, ao verso 28, então Samuel, e disse o Senhor, rasgou hoje de ti um reino de Israel, e deu o Senhor o teu próximo, que era melhor do que o primeiro. O que Deus falou a respeito de Saul? Deus deu o reino ao próximo, que era melhor do que o primeiro. Porque Saul foi rejeitado por Deus, e Deus tinha havido de Deus tinha se arrependido de ter consagrado ele a rei. Por ele ter sido rebelde, por ele ter deixado de ouvir a palavra do Senhor teu Deus, e por haver ter temido a homem, não a Deus. E muitos estão vindo a perecer por causa de influência dos que se encontram ao seu convívio, ao seu redor. E esse texto ele nos relata claramente: não seja desobediente ao seu Deus. Siga a tua fé. Siga Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Deixa de ser mal para os que não querem bem, mas quer te influenciar mais um igual eles. Ou tu seja luz, ou tu seja treva na face dessa terra. Então nós vimos que a respeito da desobediência, a respeito de deixar ser influenciado por os demais ao teu convívio, a respeito à tua fé, a respeito à sua dedicação ao seu Deus. Porque existe muitos deuses pagãos. Deuses pagãos, porque Deus só existe um, que é Jesus Cristo. O único que pode salvar a mim e você. O único que desceu na cruz do Calvário para me salvar e salvar você. Porque no livro de João, capítulo 3 ao 16, vai falar a respeito que Deus Pai amou os que seguiam o curso desse mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, o único gênero, para aquele que crê, para aquele que se converta, para aquele que permaneça, para aquele que persevera até o fim, herdará a coroa da vida eterna. Jesus nunca falou que a caminhada ia ser fácil. Porque eu vou falar a respeito de dois caminhos que a Bíblia não descreve com clareza qual caminho você vai escolher para prosseguir, para caminhar. No livro de Mateus, ao capítulo 7, ao verso 13, lá ele fala a respeito de dois caminhos. Duas estradas, duas portas. Entrará por uma porta estreita, porque larga é a porta espaçosa. É o caminho que conduz para a perdição, para o inferno. Tu sabe que porta é essa? Essa porta é de tu seguir o curso desse mundo. Tudo tu pode praticar. Tudo tu pode fazer. Mas a única coisa que tu não pode é entrar no reino do céu. Porque essa caminhada é para quem quer, para quem tem fé. Porque o evangélico é transformação de vida. Você que busca uma transformação de vida, que quer algo novo, conhecer algo novo, viver coisas novas, é isso que Cristo tem para nos oferecer, nos conceder comunhão com Ele. Porque essa palavra é bíblica. Segundo o livro de Coríntios, ao capítulo 5, ao verso 17. Aqueles que estão em Cristo,
Aqueles que permanecem em Cristo, nova criatura é. E tudo se fez novo. E as coisas velhas lá atrás já não existem mais. Então é uma nova caminhada. É um novo aprendizado. É uma nova convivência. Porque você já passou da morte para a vida. No livro de Coríntios, ao capítulo 8, ao verso 1, vai falar que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há nenhuma condenação, porque nós já passamos da morte para a vida. Mas como assim nós passamos da morte para a vida? Eu vou falar mais com clareza para abrir o vosso entendimento. Lá no livro de João, capítulo 8, ao verso 34, nos relata e nos descreve quando Jesus estava falando com o seu discípulo e falando para os fariseus: aquele que vive na prática do pecado é servo do pecado. No livro 1 Epístola de João, capítulo 3, ao verso 8, você que está acompanhando, vai falar que o pecado procede do diabo. Então, que eu vivo na prática do pecado, sou servo do pecado, e o pecado procede do diabo, então eu sou servo do diabo. É isso que a Bíblia nos descreve, nos relata. Mas também o texto nos relata que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para desfazer as obras do diabo. Também a Bíblia nos relata em João, capítulo 6, ao verso 40, que a vontade de Deus Pai é que todo homem, toda criatura, venha ao Filho, se converta, herdará a vida eterna. Quem crê que não se converter, já está condenado. Isso não são palavras minhas, isso são palavras bíblicas. Eu não vim falar para você o que você quer ouvir. Eu vim falar o que o Espírito Santo está pronunciando sobre os meus lábios. O que a palavra está nos revelando, com clareza, para não deixar dúvida. Por isso que é bom você pegar a sua Bíblia e acompanhar. Aqui também a respeito, voltando o texto anterior a respeito de Saulo, por a sua rebeldia, por a sua desobediência, por haver ter temido ao homem, temido ao povo, por ter deixado de ouvir a palavra de Deus, por ter ouvido a palavra do povo, por haver ter transgredido a lei do Senhor, por haver ter pecado contra o Senhor, e por haver ter rejeitado por Deus, e por haver ter perdido o seu cargo, o seu reinado, qual Deus tinha consagrado e entregado na mão de Saulo. Hoje muitos trabalham, mas não desfrutam, por causa da sua desobediência, por a sua rebeldia. Trabalha, adquire, mas não desfruta. Perde o que o Senhor tem entregado em suas mãos. Por causa da desobediência, por causa do pecado. Tu sabe o que o pecado faz entre o homem e Deus? Tu sabe o que o pecado causa? Que no livro de Isaías 59, ao verso 3, vai nos relatar com clareza. O pecado, ele causa divisão entre o homem e Deus. Ao tanto que esse assunto é grave, a transgressão, o pecado, o tanto que isso é grave. Quando o homem vem transgredir, quando o homem vem pecar, e o pecado vem traz uma divisão, causa uma divisão entre o homem e Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo. Então no livro de Isaías, 59 ao verso 2, mas vossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que o homem pratica frequentemente. Não se arrependa, ele não se arrepende profundamente. Ele pratica esse pecado frequentemente. Isso é chamado de iniquidade. E o Senhor vai falar, mas a vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E cubra o rosto de vós para que o Senhor não veja e nem ouça. Olha a divisão que o pecado causa entre o homem e Deus. O homem que não peca,
Perante o Senhor Altíssimo, o homem ele se esconde, ele se afasta. Isso é desde o princípio. Mas como assim desde o princípio? Sim, isso aconteceu com Adão e Eva. Vamos dar uma passeada no livro de Gênesis para nós compreender e entender o que está sido pronunciado nos passados através do Espírito Santo. Meu amigo, quando o homem peca, ele se esconde. Ele se esconde. Envergonha. Isso aconteceu com Adão. No livro de Gênesis, capítulo 3, ao verso 6. Então comeu e deu também ao seu marido Eva. E ambos comeram o fruto, e abriram-se então os seus olhos. Ambos perceberam que estava nus. E pegaram folhas de figueira e fizeram cinta para si, cobrir a sua nudez. Mas quando ouviram a voz do Senhor, teu Deus, que andava no jardim pela ação do dia, esconderam-se da presença do Senhor. É isso que o pecado faz. O homem se esconde. Em vez dele se arrepender, se retornar para o seu Deus, se converter do seu mau caminho, da sua perversidade, a sua mentira, do seu engano, do seu pecado, ele se esconde, ele se afasta de Deus. Por isso que no livro de Isaías vai relatar a divisão entre Deus e o homem, por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade, por causa da sua desobediência, da sua... Isso aconteceu desde o princípio com Adão e Eva. Quando o Senhor veio passeando para o jardim, à tarde, Adão e Eva se esconderam, porque temeram a Deus. É isso que o pecado faz o homem ser covarde, se esconder da presença do Altíssimo. Mas que a pessoa que vem transgredir, a pecar, que ela venha produzir fruto de arrependimento, que ela se converta, que ela se retorna novamente para o seu Deus, para essa divisão que o pecado tenha causado, saia entre o homem e Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem, e perguntou, onde está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo e me escondi. É isso que o pecado causa, medo. E se esconder, temer. O que foi que aconteceu com Saul? Saul temeu os homens. Saul deixou de ouvir a palavra do Senhor, seu Deus. E deu crédito ao homem, que é barro, que é pó, que é cinza. E veio pecar perante ao Senhor. E Deus rejeitou Saul. E Saul morreu longe da presença do Senhor, porque Deus tinha rejeitado Saul. E tinha ainda se arrependido de ter consagrado a ele a rei. Porque para Deus aquele homem foi uma decepção. E aquele tempo era o tempo do Antigo Testamento, o tempo da lei. Hoje nós, eu e você, temos o privilégio, que nós vivemos no tempo da graça. No tempo da graça por meio de Jesus Cristo. É só nós se arrepender, produzir fruto de arrependimento, nos voltar para Deus, para Cristo, e Deus nos perdoa. Não faça como Saul, que temeu ao povo, que temeu aos homens, e deixou ser influenciado por aqueles da sua convivência do dia a dia, e veio a pecar contra Deus. E Deus rejeitou Saul, porque ele foi rebelde, porque ele foi desobediente, porque ele deixou de ouvir a palavra do seu Deus, porque temeu a homens, que nada pode. Como eu já tenho pronunciado, em Mateus 10, ao verso 28, não tema quem possa fazer dano à tua carne, ao teu corpo, mas tema a Deus que tem poder e autoridade de lançar o corpo e a alma no inferno. Esse você deve temer.
não tema a homens, porque a derrota de Saul, porque temeu o povo, porque deixou ser influenciada aos que convivem ao seu redor, pode ser no teu trabalho, no seu dia a dia, e deixou de ouvir a palavra de seu Deus, e veio a pecar, veio a transgredir, e por causa do teu pecado, da sua transgressão, Deus rejeitou Saul, e tirou o seu reinado, de qual Deus tinha entregado para ele, por causa da rebeldia e da desobediência, dele ter temido ao homem, temido ao povo, de ter deixado ser influenciado do seu convívio, do seu dia a dia, e ter deixado de ouvir a palavra do Senhor, seu Deus, ele foi rejeitado. E ele perdeu o seu reinado. E muitos hoje em dia, muitos, nos dias de hoje, estão perdendo o que Deus tem entregado. Por a sua desobediência, por a sua rebeldia, por haver ter temido a homens, por ter deixado, abandonado de ouvir a palavra do seu Deus e ter ouvido a palavra de homens. Não é diferente dos dias de hoje. Muitos não estão mais desfrutando da bênção do Senhor, seu Deus, por ser rebelde, por ser desobediente. Então, meu amigo, esse texto, o que ele nos passa com clareza, o que ele nos ensina, que a desobediência, o pecado, em Isaías 59, ao verso 2, causa divisão entre o homem e Deus, para que Deus não possa ver a sua face nem ouvir o seu clamor. Porque o pecado ele causa divisão entre o homem e Deus. E que isso não venha ter entre nós. Que o pecado não venha causar divisão entre o nosso Deus. Porque Saul, Deus rejeitou. Porque Saul, ele temeu ao povo, aos homens. Porque Saul foi desobediente. E perdeu o seu reinado. Perdeu o qual que Deus tinha entregado em suas mãos. Ainda foi rejeitado por o Senhor. A palavra do Senhor fala que aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida eterna. Jesus nunca falou que a caminhada ia ser fácil, ia ser simples. Então nós aprendemos através dessa palavra que o pecado ele causa divisão entre o homem e Deus. Depois de ter acontecido esses fatos, de Deus ter rejeitado Saul, de Deus ter entregado o seu reinado para o próximo, o Senhor, seu Deus, depois de ter rejeitado Saul, um espírito imundo, enviado por Deus, atormentava Saul. O pecado ele tem consequência. A desobediência, a rebeldia contra o Senhor tem consequência. Tem gravíssima consequência. Não pode estar ocorrendo agora por a vida daqueles que transgridem a palavra do Senhor, por aqueles que são rebeldes, que são desobedientes. Não pode ter essa consequência, mas ela vai vir. Porque a palavra do Senhor fala tudo que o homem semeia. Se planta, ele colhe. E Saul, ele plantou a desobediência, a rebeldia, e perdeu o seu reinado. E foi rejeitado por o Senhor, seu Deus. Foi atormentado por espíritos atormentadores. Porque no livro de Samuel, ao capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, ao verso 14, vai relatar: e tendo-se retirado de Saul o Espírito Santo, o Senhor da parte deste o Senhor um espírito maligno, imundo, para atormentar a Saul. Então,
o servo de Saul disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus tem atormentado Saul por a sua desobediência. Meu amigo, no livro de João, capítulo 8, ao verso 31, vai nos relatar que aqueles que guardar minhas palavras verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará da prática do pecado, das prisões espirituais. Então, Saul, ele perdeu um privilégio grandioso da parte de Deus. Qual foi esse? O Espírito Santo. Porque Saul, quando transgrediu, quando pecou contra o Senhor, e o Senhor rejeitar-te, e passasse o seu reinado para o próximo, o Espírito Santo se retirou de Saul. E um espírito maligno atormentava aquele homem. Tudo por a sua rebeldia, tudo por a sua desobediência, por o seu pecado. E não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente dos dias de hoje. Porque de haver ter conhecido o caminho do Senhor, por evangélico da vossa salvação, se convertido, aceitado Jesus como teu Senhor e Salvador. Efésios capítulo 1 ao verso 13. E o Espírito Santo é selado sobre você. Aí você vem e peca, transgride a lei de Deus e não se arrepende. O Espírito Santo, ele se retira de você. E você já é atormentado, já é por 7 espíritos malignos, 7. Aqui no Antigo Testamento, a respeito de Saul, um espírito maligno atormentava ele. Mas no livro de Mateus, tratar a estratégia do diabo quando o homem peca, quando o homem ele transgride a lei do Senhor, quando o homem deixa de ouvir a palavra de Deus e obedecer e cumprir e viver, quando o homem peca, ou o que acontece, o que ocorre com ele, não é diferente do que ocorreu, do que aconteceu com Saul. Porque através desse texto bíblico, que ele vem nos esclarecer a nossa mente a respeito de Saul, que Deus tenha separado, consagrado ele a rei, para reinar sobre a nação de Israel. E ele viesse temer ao povo, temer ao homem, e rejeitado, deixado de ouvir a palavra do Senhor seu Deus, e viesse pecar, a transgredir. E o Senhor tira o reinado de Saul e passa para o próximo. E o Senhor rejeita Saul por a sua desobediência. E o Senhor concede que um espírito maligno vai atormentar a Saul. Não é diferente dos dias de hoje. Depois de você ter tido um encontro com Jesus, se convertido, aceitado ele como teu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo é selado